irmãos, pode se assentar, por gentileza. Querida igreja, neste mês nós temos, nos domingos pela manhã, enfatizado a necessidade de lermos mais. Somos um povo, segundo as pesquisas, que lemos muito pouco, muito pouco. Se compararmos aos índices, principalmente europeus, nós lemos quase nada. É uma pena. Nós, povo de Deus, temos um livro que é o livro máximo da nossa vida, a Bíblia Sagrada. Mas até este livro tem sido negligenciado no dia a dia das nossas vidas. Então estamos aproveitando esse mês, nos cultos matutinos, para falar um pouco a respeito de autores, os seus livros, incentivando cada um de vocês a estarem lendo mais. E estou muito feliz porque dos 2 livros apresentados até aqui, todos os 2 foram lidos por quem comprou, não é? E uma das senhoras da nossa igreja bateu o recorde, não é? Ela diz em exatas 2 horas ela leu o livro inteiro, não é? O do domingo passado. Ótimo, é isso mesmo. Então, antes de introduzir o preletor desta manhã, eu queria perguntar quantos livros você leu neste ano de 2019? E eu gostaria então de fazer o seguinte, para que depois o pessoal possa editar, eu vou para essa câmera aqui, e eu queria então desafiar, principalmente você que também nos assiste pela internet, aqui você tenha bons hábitos em sua vida. Eu estou falando de livros assim, físico mesmo, que a gente pega na mão. Não estou desprestigiando nenhuma fórmula destas que existem, e são extremamente boas, os livros na forma eletrônica, os e-books, mas eu gostaria que você se dedicasse a, quem sabe, apanhar um livro em 2019, fazer as suas anotações, conferir com as Escrituras Sagradas, e seja qual for o gênero do livro que você escolher, que seja uma boa leitura para você. E hoje, pela manhã, eu tenho o privilégio de apresentar à nossa igreja esse livro, e nós vamos conhecer o seu autor. O seu autor, pelo sobrenome dele, Vailate, vocês já estão concluindo, é meu primo querido. Na família nós temos, então, 3 pastores. Eu, que sou pastor há mais tempo, depois eu tenho o meu irmão Walter e depois o Carlos. O mais inteligente é o Carlos. Da família, ele é que gosta de escrever, é um excelente professor, não é? Nós ficamos um pouquinho na retaguarda, viu? Mas hoje eu quero chamá-lo aqui à frente. Por favor, Carlinhos, vem aqui à frente. Noeli, por favor, fique em pé, viu? Minha tia Antônia também. Muito bem. E quem que é esse moço que está ali do lado, ô Carlos? Sobrinho. É sobrinho. Eu vou pedir, como é o nome dele? Miguel. Oi, Miguel, fique em pé também, viu? Uma honra muito grande, viu, Miguel, de tê-lo conosco. Eu vou pedir para que os irmãos dêem um abraço carinhoso na minha família. É uma honra muito grande. Vem cá. Sempre a gente usa essa câmera aqui para ficar bem pertinho das pessoas, e eu queria perguntar, quando que nasceu esse desejo, meu primo querido, principalmente pelo Antigo Testamento e o hebraico? Quando é que surgiu isso no seu coração? Eu diria que isto surgiu quando eu terminei a minha graduação em teologia, e assim que ingressei no mestrado eu tive uma quedinha muito grande. Quer dizer, desde a minha conversão eu fui um apaixonado pela Bíblia. Assim que me converti eu li a Bíblia inteira 2 vezes com anotações de Gênesis, Apocalipse, e ao lê-la me vi particularmente impressionado, impactado pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento. Exatamente, claro, amo o Antigo, o Novo, né? Mas tem uma quedinha pelo Antigo Testamento. Tá certo. E como se aprende hebraico hoje? Só para o pessoal que está nos assistindo e os irmãos que estão aqui, a gente já pula do português para o hebraico ou tem que aprender outra língua? Pois é importante, claro, termos o português como base, para termos um ponto de contato com outra língua que visamos aprender, e claro, se matriculando num bom seminário teológico. Normalmente o hebraico bíblico ele é ministrado de acordo com o seminário em torno de 1 ano e meio a 2 anos, e você, evidentemente, se esmerando pelo estudo, em coisa de 2 meses, você razoavelmente já consegue escrever, transliterar e tudo. É óbvio que a questão gramatical e o acúmulo de vocabulário é algo que você aprende ao longo da vida. Ao longo do tempo, exato, tá certo. Exato. Agora, quantos livros você tem escrito? Eu escrevi 4, esse é o 4º.
coescrevi um quinto, estou coescrevendo mais uns 4 ou 5 dentro de artigos acadêmicos que comporão algumas obras. Certo. O que eu quero chamar a atenção é assim, nós tivemos aqui 2 pastores, um genuíno professor, que nos falou a respeito de devocionais que podem mudar a sua vida emocional. Tivemos, no domingo passado, alguém que viveu um drama na sua vida e passou a escrever. E agora temos, então, um outro aspecto. Agora é um teólogo, alguém que é um estudioso da palavra de Deus e que produz o seu material acadêmico, mas que também é muito fácil de ser lido também pelas pessoas de nossa igreja. Sempre quando se fala em teologia, todo mundo diz, isso não é para mim, mas não é verdade, né? Todos nós somos teólogos, né? Somos. Ou informais, ou formais, ou bons, ou ruins, todos somos. Somos. Então, olha, hoje vocês vão ouvir falar a respeito desse livro, e é com alegria que eu passo o púlpito para o meu primo querido, o vailate mais famoso da família. Por favor, vamos receber com palmas, irmãos. Você pode acompanhar lá até meio-dia, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos, a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer ao meu primo aqui querido. Esqueçam desses elogios aí, né? Elogio de primo não vale, né? Então, o que ele disse aí não é exatamente assim. Mas, pela graça de Deus, temos escrito algumas obras, mais particularmente de cunho acadêmico. Eu, embora seja também pastor, professor, quando escrevo eu sou um apaixonado pela Bíblia. E já entrando no assunto que envolverá a nossa fala nesta manhã, um dos motivos pelos quais eu quis escrever esse livro sobre Jonas, eu fiz não apenas porque sou apaixonado pela Bíblia, como eu já disse para vocês, mas porque se há um livro das Escrituras que tem sido contínua, recorrentemente atacado por incrédulos, por liberais, por ateus, e por outros que evidentemente são avessos a Deus e às suas coisas, este livro tem sido o livro de Jonas. É incrível quando você lê literaturas de uma forma geral, comentários bíblicos e outros de teologia sistemática e tantos outros, como este livro ele tem sido atacado. Muitos têm dito que ele é simplesmente uma fábula, uma história da carochinha, aquela ideia de que um homem teria sido engolido por um peixe, independentemente da sua natureza ou das suas dimensões, tudo isso tem sido colocado em xeque. Então, claro, sou cristão, sou teólogo, sou pastor, professor, mas amo a Deus, sou crente e entendo que a Bíblia ela é inerrante, é infalível nos seus autógrafos e apenas unir o útil ao agradável. Como amo a Bíblia e particularmente o livro de Jonas, busquei traduzir o livro e isto envolverá talvez já os próximos slides, é a partir disso que eu quero falar. Sei que nós já começamos aqui no ambiente de adoração, de gratidão a Deus, mas eu quero convidá-lo, do jeito que você está, para começarmos sempre com oração. Nunca é demais orarmos, pedindo a Deus que graciosa e bondosamente nos oriente por meio dessas breves reflexões que faremos acerca deste livro tão maravilhoso. Amém? Então feche os teus olhos e peçamos a Deus que fale conosco nesta manhã. Pai, eu quero engrandecer o teu nome, quero te agradecer por esta igreja existir, a Igreja Batista Boas Novas, pela figura do meu primo, o pastor Wagner, todos os demais pastores, copastores, obreiros, esta igreja que tem contribuído tanto, Senhor, para a vida espiritual dos seus membros, mas também para toda a sociedade, para todo o seu entorno, e eu só posso te suplicar que o Senhor dê vida longa à Igreja Batista Boas Novas, que ela cada vez mais cresça, prospere, dê frutos, que o Senhor use, Senhor, os irmãos queridos desta comunidade para que o seu reino avance na terra, particularmente aqui em São Paulo, e que todos os que aqui estiverem neste lugar, que para cá vierem, Senhor, possam ser abençoados e transformados pelo teu glorioso Espírito Santo. Fica conosco,
Instrua-nos agora nas veredas da sua palavra, nestes assuntos sobre os quais discorreremos, e que tudo isso engrandeça e enalteça apenas o santo e bendito nome do teu Filho Jesus. Em nome dele é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, então a minha intenção nesses breves minutos, nesta manhã, é discorrer, apresentar para os irmãos uma prévia do que está no livro. Depois os irmãos, infelizmente eu não tenho tantos exemplares, temos alguns exemplares aqui disponíveis para aqueles que desejarem comprá-los. Então, aquilo que eu mais ou menos tratar na nossa breve fala desta manhã, os irmãos encontrarão com muitos detalhes mais no próprio livro em si. Esse é um livro que ele tem 226 páginas. Eu creio que em português talvez seja um comentário mais detalhado. Possivelmente nos próximos meses, com a graça de Deus, permitindo ele, esta obra também será traduzida para o inglês e também para o espanhol. Então, é uma obra bem técnica. Eu traduzi o livro inteiro de Jonas do hebraico para o português e comentei todos os seus capítulos e versículos. E aí eu vou pedir para passarem, por gentileza, para o próximo slide. Jonas, ele é um livro que, como vocês percebem, ele possui 4 capítulos, 48 versículos e 688 palavras, segundo o texto massorético, o texto hebraico de tradição massorética, que por sua vez ele é consolidado entre 5º a 9º ou 5º ao 10º séculos depois de Cristo, e portanto no meio da Idade Média aproximadamente, o que corresponde a traduções bíblicas como a Ara Almeida Revista Atualizada, a aproximadamente 1.200 palavras. Eu trabalhei alguns meses para traduzir o livro de Jonas, me debrucei no texto hebraico, ou traduzir as principais notas críticas, trabalhando também o texto aramaico, o texto da Vulgata Latina, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, com várias outras notações técnicas e críticas, estão todas presentes neste livro. Nós temos alguns outros comentários sobre Jonas em português, alguns dos quais traduzidos do inglês para o português, e aqueles que nós temos escritos por autores brasileiros, eles possuem um tom mais devocional, um tom mais prático, isto é, eles são frutos de pregações ou de sermões que são depois consolidados, estruturados e organizados na forma escrita. O meu trabalho ele já tem um tom mais técnico, é um comentário mesmo, onde eu busquei, dentro da possibilidade, buscar responder, se não 100%, 99% dos questionamentos, dúvidas e criticar a crítica dos críticos contra o livro de Jonas, ou seja, buscar refutá-los e combatê-los quando eles veem Jonas desprovido de historicidade. Então, de uma forma geral, caso alguém procure por um comentário bíblico sobre Jonas, detalhado, versículo por versículo, traduzido direto do hebraico para o português e com todas as notas técnicas, críticas, e que trabalhem o que há de mais contemporâneo na literatura acadêmica mundial sobre Jonas, vocês encontrarão neste livro, tá? Então eu vou dar apenas uma pequena palhinha. Eu buscarei trabalhar desde assuntos mais técnicos, mas eu buscarei ser breve, porque eu admito que às vezes eles podem ser um tanto quanto meio maçantes, mas irei até questões práticas, lições de vida e elementos mais devocionais que também podemos encontrar em Jonas. Tendo dito isto, Jonas é um livro importante porque, primeiramente, ele faz parte da palavra de Deus. E se ele se encontra nas Escrituras, é nosso dever lê-lo, é nosso dever estudá-lo, é nosso dever compreendê-lo e é nosso dever, acima de tudo, buscar colocá-lo em prática. Porque se Jonas faz parte da palavra de Deus, e a palavra de Deus é aquilo que ela diz ser palavra de Deus, então todos os textos, até aqueles que talvez nos sejam mais desprezados muitas vezes, como as genealogias, livros de Obadias, Sofonias, ou no Novo Testamento um tal de Filemão, tudo que está nas Escrituras é importante e nós devemos ler, a fim de que tenhamos uma compreensão do todo das Escrituras Sagradas. Amém? Bom, mas falando sobre Jonas, Jonas é um livro importante que está
presente na literatura judaica, não apenas no Antigo Testamento, mas no Talmud, na Mishnah, nos tratados, na tradição rabínica e assim sucessivamente. Ele aparece evidentemente no Novo Testamento. Jesus o cita poucas, mas em importantes vezes, em importantes contextos no Novo Testamento, associando os 3 dias e noites de Jonas no interior do grande peixe ao seu contexto dentro da terra. Estamos nos referindo evidentemente à sua morte, que depois terá como desdobramento a sua ressurreição poderosa e graciosamente efetuada por Deus através do seu Espírito. Mas Jonas também aparece no islamismo em alguns textos, em algumas suratas, ali eu cito apenas algumas, e curiosamente Jonas no Alcorão, ele vai aparecer ladeado por Jesus. Jesus e Jonas, eles aparecem juntos num contexto corânico. Então, Jonas, além disso, ele tem influenciado muitas literaturas contemporâneas. Vocês talvez conheçam algumas delas: Moby Dick, Os Irmãos Karamazov, 20 mil léguas submarinas, Robinson Crusoe, e Dentro da Baleia, dentre tantos outros textos. Então, Jonas é um livro bíblico que tem influenciado o cinema, a literatura, a área dos poemas e assim sucessivamente. E não apenas por isso, mas acima de tudo porque a palavra de Deus deve ser por nós lido, deve ser por nós praticado e crido também. Continuando aqui, nós descobrimos também, quanto ao texto de Jonas, o manuscrito mais antigo que nós vemos dele aparece no manuscrito dos 12 profetas, chamados profetas menores pela tradição protestante, por exemplo, descoberto em março de 1955, no Wadi Murabat, no deserto da Judeia. E esse manuscrito ele data, por exemplo, entre o 2º e 1º séculos antes de Cristo. Próximo slide. Quando nós estudamos o livro de Jonas, há uma coisa maravilhosa. E aí é que nós podemos, por exemplo, ver a graça de Deus, o poder de Deus. Jonas é um dos livros, meus irmãos, mais bem preservados de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Existem vários textos bíblicos que se encontram danificados ou com uma série de variantes textuais, que são aqueles textos que aparecem na nota de rodapé do texto grego do Novo Testamento e do texto hebraico do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para o texto bíblico de Jonas, nós vemos que ele não possui quase variantes textuais, modificações linguísticas no texto, quando comparamos com os vários manuscritos que o trazem. Isso significa que Deus, ao longo dos séculos, por que não dizer ao longo dos milênios, Ele tem preservado com fidedignidade a sua palavra, por exemplo, através desse texto maravilhoso do livro do profeta Jonas. Deus tem guardado, Ele tem preservado a sua palavra de uma forma fidedigna, de modo que quando você pega um manuscrito de uma data X e compara com outro de séculos depois, eles são praticamente idênticos. Isso mostra a fidelidade dos copistas, dos autores que ali escreveram as cópias, escribas e tudo. Isso significa que a Bíblia que hoje eu e você lemos, eu e você temos, ela é fiel ao manuscrito outrora escrito no passado, o original, suas cópias e assim sucessivamente. Deus tem sido fiel à sua própria palavra, preservando-a de adulterações ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo de todos os tempos. Amém. Então nós temos aqui alguns manuscritos que trazem, por exemplo, o texto de Jonas, o Codex Cairensis, que tem esse nome porque se encontra ali no Cairo, Codex Alepo, temos o Codex Babilônicos Petropolitanos, temos o Codex Sasson 1053, essas informações e outras detalhadas estão todas ali no livro para os interessados em se aprofundar na pesquisa do livro. E o Codex Leningradensis, que se encontra hoje na cidade de Leningrado, na Rússia. Todos esses manuscritos, eles preservam, demos a datação aproximada dos mesmos, percebam que eles estão num contexto mais medievo, mais ou menos entre o 8º até o 10º, 11º séculos depois de Cristo, mas todos eles trazem
de uma forma muito fiel o texto hebraico de Jonas, tal como nós encontramos nas Bíblias críticas hoje e que funcionam, por exemplo, como fonte da tradução das Escrituras para o português, para a nossa língua pátria. Próximo, por favor. A estrutura do livro de Jonas. O livro de Jonas, na minha tradução, na minha compreensão do mesmo, eu busquei estruturá-lo em 4 partes, buscando sempre realçar o seguinte tema: a soberania de Deus. Então, se vocês lerem o livro, vocês verão que a soberania de Deus será uma tônica, evidentemente não apenas de Jonas, de todos os livros da Bíblia. Só que quando nós falamos em soberania, e certamente aqui temos pastores, também teólogos, estudiosos, leitores da Bíblia, sempre que nós falamos de teologia com alguém, nós temos que definir os conceitos. Porque aquilo que eu falar pode ser distinto da maneira como você compreende. Por exemplo, é um clichê evangélico, faz parte do nosso evangeliquez, do nosso crentez, do nosso vocabulário típico de crente, dizermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ou não? Falamos isto? Você fala isso? Pensa isso? E não há nenhum erro. Mas o que queremos dizer quando expressamos essa ideia? Deus está no controle de tudo. Alguns irmãos de determinadas linhas de tradição teológica, eles entenderão que Deus está no controle apenas se Ele determinar todas as coisas. Todas, incluindo o pecado, incluindo o mal, enfim, tudo é tudo. Então, essa é uma maneira de você entender que Deus está no controle, a qual eu evidentemente respeito, mas particularmente discordo. Outra forma é dizer, Deus está no controle de todas as coisas, sem necessariamente que isso implique em onicausalidade, isto é, para estar no controle de tudo, Ele não tem que causar tudo, Ele não tem que provocar tudo. Deus, como um governante que Ele pode, diante dos seus governados, seres humanos, anjos, as suas criaturas, no caso dos seres humanos, Deus pode dar-lhes uma liberdade, ainda que limitada, e a partir dela, Deus vai agindo, reagindo ou encaminhando e aliando todos os seus desígnios para a consumação final da história. Eu gosto de usar muito uma ilustração simples, mas profunda ao mesmo tempo, de A.W. Tozer, onde num dos seus livros, um livro maravilhoso, ele está traduzido para o português, aliás, se puderem, leiam esse livro, comprem-no, ele é maravilhoso, se chama O Conhecimento do Santo. Nesse livro, Tozer, entre várias outras reflexões muito abençoadoras, ele vai comparar, por exemplo, o controle de Deus no universo, ou a soberania de Deus, um tema muito recorrente na teologia de todos os grupos e confissões teológicas. Ele vai comparar a um barco, que sai de um determinado porto, e depois esse barco, ele chega num determinado destino. E Tozer irá dizer o seguinte, dentro deste barco, e poderíamos ampliar essa metáfora para o trem, por exemplo, as pessoas se casam, vivem solteiras, comem, bebem, estudam, fazem, entre aspas, aquilo que desejarem. Todavia, não importa o que elas façam ou deixem de fazer dentro deste navio, deste barco, inevitavelmente ele chegará até o seu destino. Eu gosto desse tipo de definição. Em outras palavras, nós seres humanos, poderia usar, como eu mencionei agora há pouco, o exemplo do trem, vivemos nesse grande trem que é o mundo. Dentro deste mundo nós nos casamos, vivemos separados, sonhamos, trabalhamos, estudamos, construímos sonhos, Deus nos guia, nos ilumina, nos orienta, pecamos, nos arrependemos, mas o que quer que façamos nesse grande trem da vida, jamais ele deixará de chegar ao seu destino que é designado por Deus lá na frente. Somos livres dentro do trem para fazermos o que quisermos, ou dentro do navio, ou use quaisquer outras analogias que você julgar importantes, mas o que quer que façamos, o plano ou planos de Deus, em última análise, chegarão ao seu porto, ao seu destino final, e Deus reinará soberanamente sobre tudo e sobre todos, porque Ele é Deus de toda a terra e de todo este universo.
Ok? Então esse é um conceito que, por exemplo, eu tenho de soberania, e claro que passei aqui de uma forma muito prática, né? A fim de compartilhá-la com vocês. Então quando eu falo de soberania no livro, soberania de Deus, eu não entendo que Deus cause tudo, ou tenha que causar tudo para ser soberano. Mas entendo que Ele nos confere uma liberdade ainda que limitada, a fim de que possamos, inclusive, pecar contra Ele mesmo, mas no fim das contas, Ele vai alinhando, orientando-nos, respondendo, de modo que no contexto final escatológico, Ele soberana e gloriosamente cumprirá o seu desejo para o cosmos e também para a minha e para a sua vida. Então, o tema que nós queremos colocar, por exemplo, no capítulo 1, versículos 1 a 16, nós temos a ideia da soberania de Yahweh, ou de Deus, Yahvé, Yahu, Yahô, Yah, enfim, Deus recebe vários nomes no contexto hebraico, e até hoje os linguistas, estudiosos, inclusive judeus, eles concordaram em discordar entre si sobre qual seja exatamente o nome original de Deus que nós encontramos nas Escrituras. Normalmente os teólogos exegetas dizem que é Yahweh, outros Yahvé, Javé, Yah, Yahu, Yahô, enfim, nós temos 7, 8 ou mais alternativas, mas nós não sabemos exatamente qual seja. Bem, encontramos então ali a ideia de um Deus que é soberano, essa soberania é demonstrada na comissão de Jonas, na liberdade ilimitada que Deus concede a Jonas para desobedecê-lo, no controle que Deus tem dos ventos, do peixe, do mar, da planta, do verme que depois Deus envia para comer e causar aquela insolação em Jonas. Deus, no livro diminuto de Jonas, ele se mostra um Deus grandioso. Céus e terra estão no poder das suas mãos. Ele guia todas as coisas a fim de que estas cumpram os seus propósitos. Então ninguém pode lhe fazer frente. Isso é tão maravilhoso que em Jonas a primeira palavra e a última, o primeiro versículo e o último são de Deus. A primeira e a última palavra são de Deus, porque Ele reina e triunfa soberanamente sobre todas as coisas. Esse é o Deus que nós encontramos nesse livro. Também na segunda parte, vemos a soberania de Deus demonstrada no seu controle sobre a vida marinha, como já mencionamos, e no seu cuidado do seu servo desobediente, Jonas. Nós temos várias ironias no livro de Jonas. Uma delas é a curiosa desobediência do profeta. Porque em Jonas todos obedecem a Deus, todos obedecem a Deus. O vento, as águas, o peixe, o verme, a planta, os ninivitas, os marinheiros, só Jonas, que é crente, que deveria obedecê-lo, é que o desobedece. Talvez isto seja uma grande lição para nós cristãos. Às vezes nós vemos não cristãos tendo uma vida piedosa ou religiosa, muitas vezes mais coerente do que a nossa. Nós dizemos que amamos a Deus, mas às vezes a nossa prática colide frontalmente com a nossa fé, e voltaremos a falar sobre isso um pouco mais até o término da nossa palestra aqui nesta manhã. Mas quando eu olho para Jonas, ele nos serve de péssimo exemplo. Ele prega para a sua audiência, mas ele prega irado, desejando-lhes a morte, desejando-lhes o pior, e apesar disso, olha como Deus é gracioso. Apesar do pregador, ainda bem que a vida não está no pregador, mas está na mensagem do pregador, Deus salva todos os ninivitas e os abençoa graciosamente. Deus é bom, não é? Às vezes o pregador está naquele dia, a mensagem está meio descendo torta, mas como Deus tem um compromisso com a palavra dele, ele usa o pregador, por mais que este talvez não esteja nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos, para salvar, para restaurar, para curar, para abençoar as pessoas, porque a palavra de Deus gera vida, ela transforma a vida dos seus leitores, ela os salva, ela faz coisas maravilhosas em nós e através de nós, e por isso que louvamos a Deus pela sua gloriosa palavra. Mas também vemos aqui, num terceiro ponto, que a soberania de Deus ela é demonstrada na chance que Deus dá, na segunda chance dada ao seu profeta, para que este faça a vontade de Deus. E também ela é vista no desejo divino de se auto-revelar.
além das fronteiras de Israel. O Deus de Jonas e do livro de Jonas não é apenas um Deus exclusivista, nacionalista, que tem ali os seus preferidos. Ele é Deus, evidentemente, principalmente de Israel, tem um pacto particular com Israel, o qual não tem com nenhum outro povo ou nação do mundo, mas é um Deus que ama toda a terra. E os ninivitas, os cruéis e terríveis ninivitas, também faziam parte do plano de Deus. Para entendermos porque Jonas quis fugir do seu chamado para Nínive, e claro, nós teremos que ter muito tempo para desdobrarmos isso, não teremos, mas basta verificarmos que os assírios, Nínive era a capital da Assíria, os ninivitas eles eram tão cruéis, que nos diz a história que eles cortavam os pulsos ali das mãos dos seus inimigos, cortavam os pés, cortavam o nariz, perfuravam o ventre das grávidas, quando os matavam, arrancavam o crânio e eles empilhavam em formas de pirâmides, a fim de intimidarem e aterrorizarem os seus inimigos ou os exércitos adversários. Imagine você, coloque-se na pele de Jonas, talvez antes de julgá-lo. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu estou te enviando para falar para uma das nações mais cruéis, mais violentas, mais sanguinárias, mais detestáveis, presentes no contexto do Antigo Oriente Médio, mas, Jonas, assim como eu te amei e amo a Israel, eu também os amo e quero lhes dar uma chance para que se arrependam dos seus pecados. Deus é gracioso, não é? Nós às vezes selecionamos as pessoas sobre quem queremos que a nossa misericórdia repouse. Nós somos seletivos, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha família, do meu amigo, mas daquele macumbeiro da esquina, mas daquele outro lá, daquele cara lá de Brasília, daquela turma que faz aquelas leis absurdas, que o Senhor desça fogo dos céus e fulmine todo mundo. Ou não? Só eu que às vezes tenho essa vontade santa, vocês também têm. Jonas queria misericórdia para si, mas queria juízo para os ninivitas. Nós somos assim. Senhor, de mim tenha misericórdia, mas daquele não cristão, daquele cara que me cortou no trânsito, daquele vizinho terrível, Senhor, desça fogo. Somos seletivos, mas o Deus que nos ama, apesar dos nossos pecados, ama também todo mundo, e Ele deseja salvar a todos, e enviou Jesus para morrer na cruz por todos e pelos pecados de todos nós. Portanto, eu e você não somos melhores do que quem quer que seja, e o Deus que graciosamente veio primeiro ao nosso encontro, Ele também quer ir ao encontro de outros, para restaurá-los, salvá-los e abençoá-los. Amém? Mas continuemos aqui, senão eu estou vendo que eu não vou conseguir dar nem 10% do que eu preparei. Eu sou meio prolixo, né, para escrever e para falar, então deixa eu correr aqui. Temos aqui a estrutura do livro de Jonas. Como vocês podem ali verificar o próximo slide, por gentileza. Aqui nós temos, depois desse aspecto estrutural, nós temos a unidade literária de Jonas. Normalmente, os críticos do livro de Jonas, eles tecem as seguintes críticas. Eles vão dizer: há um descompasso entre o cenário de Jonas 2 e os capítulos 1, 13 e 4. Em Jonas 2 nós temos um texto sálmico, poético. Já nos capítulos 1, 13 e 4 nós temos prosa. E portanto nós temos não um único autor, mas pelo menos 2 ou mais autores que teriam escrito o livro de Jonas. Segunda crítica, que os críticos levantam, tá? Eu discordo delas, mas os críticos levantam. A divergência entre a linguagem do Salmo, que parece ser mais piedosa, e aquela de Jonas capítulos 1, 13 e 4. E eu diria, mas é claro que há. Experimente você ficar dentro de um peixe para ver se você não fica piedoso da noite para o dia. Não é? Experimente ficar de cama. Experimente estar com uma dívida grande para ver se você não vai em vigília, não falta em nenhum culto, não lê a Bíblia, não planta bananeira. Experimente o problema vir para ver se você não ora a Deus. E orará como nunca orou antes na sua vida. Não é isso? Não é isso que C.S. Lewis, no seu maravilhoso livro, outra dica literária, se não leram, leiam-no, quando ele escreve lá O Problema do Sofrimento. O livro dele é maravilhoso, o livro é O Problema do Sofrimento. Ele vai dizer que Deus
Ele sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, diz Lewis, é um megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Experimenta entrar na barriguinha do peixe para ver se o sofrimento não vai falar alto e você não vai sentir Deus de toda forma. Experimente passar por alguma adversidade física, psíquico, financeira ou qualquer que seja a sua natureza, para ver se você não vai orar a Deus como nunca orou antes na sua vida. Então eu desconfio que Deus, pedagogicamente, às vezes usa o sofrimento, às vezes Ele usa males de todos os tipos, a fim de que eu e você nos aproximemos dEle. Aliás, tem crentes que só pega no tranco. Deus teria que enviar não peixe, tem que enviar todo mês uns 3 peixinhos, para deixar ele bem ali no prumo, porque senão ele se esquece de Deus. Às vezes nós só pegamos no tranco. Mas enfim, eu não quero divagar muito sobre isso, mas há uma terceira crítica que os críticos fazem contra Jonas. Eles dizem, mais uma vez, na toada, nas pegadas do item 2, que o Jonas de Jonas 2 é piedoso, eu já expliquei para vocês o porquê, e o Jonas dos capítulos 1, 13 e 4, ele é mais combativo, ele é mais irado. Claro, no meio do sofrimento e da dor, todos nós nos tornamos mais sensíveis. A única vez que eu vejo na Bíblia, Paulo, e isso porque é o apóstolo Paulo, orando 3 vezes ao dia, é quando Deus lhe envia um espinho na carne. Meu irmão, com espinho na carne você ora 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, você vai orar como nunca orou antes. Então, graças a Deus, pelos espinhos e pelos peixes, que vez por outra Ele nos envia, a fim de que possamos sempre entender que dependemos dEle, e que Ele é Senhor, nós somos criaturas, e que sem Ele nós não somos nada, e dependemos dEle para absolutamente tudo em nossas vidas, tudo. Mas temos respostas aos críticos, mas eu vou pedir para pular para o item 5º, isso, gênero literário de Jonas. Jonas, ele tem recebido normalmente, ou tem sido identificado, melhor dizendo, como pelo menos uns 3 gêneros literários. Eu cito 16 no livro, todos eles são citados no livro e explicados, tá? Normalmente nenhum livro de Jonas trará tudo isso. Eu não só os cito, como eu explico com detalhes cada um deles e faço críticas quanto aos gêneros mais cabíveis ou menos cabíveis. Mas normalmente, estudiosos, talvez mais de linha liberal, irão dizer que Jonas é uma alegoria. Olha, o próprio Jonas representa a Israel obstinada, o grande peixe representa o cativeiro babilônico, as águas representam o mar do mundo dos gentios. E tem gente, não se assustem, tá? Mas tem teólogos exegetas que viajam mesmo na maionese, me perdoem. Os teólogos, às vezes o grau de sanidade é bem difícil de detectar, alguns mais loucos do que outros em algumas premissas, e claro que estou brincando aqui também, mas dizer que Jonas é uma alegoria, é uma história fictícia, desprovida de historicidade, evidentemente depõe contra o teor do texto, e depõe inclusive contra a fala do próprio Jesus, porque Jesus ele vê Jonas como uma personagem histórica. Ele diz, como Jonas, e não o Israel alegórico, ficou dentro do ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o próprio Jesus, as lentes de Jesus, enquanto judeu, Deus homem no contexto do 1º século, vem Jonas como personagem histórico. O peixe, idem, e portanto, interpretar Jonas de uma forma alegórica, eu diria que é um tanto quanto temerário, um tanto quanto preocupante. Mas temos alguns gêneros aí, eu não vou me deter neles, nós não temos tempo sobre isso, mas eu quero continuar. Outras críticas levantadas. Por exemplo, os críticos dizem que o homem não pode caber no interior de um peixe, e eu coloco alguns estudos, todas essas informações aqui estão muito mais detalhadas no livro. Por exemplo, no estômago de uma baleia de Bride foram encontrados 14 grandes pinguins, e dentro de um enorme peixe que foi rebocado do Pacífico nas redondezas do Havaí, em 1976, descobriu-se um tubarão comedor de plâncton que media 4,5 metros.
Então percebam que nós encontramos uma série de coisas, vários elementos que as pessoas descobriram em ventres, estômagos de tubarões, de peixes, de outros animais, que, por exemplo, apontam para a possibilidade clara de um homem poder, evidentemente, devido a uma intervenção miraculosa de Deus, o homem poder viver ou sobreviver, que sejam 2 ou 3 dias no interior de um peixe. Nós temos isso bem documentado, graças a Deus. Pulando para o terceiro item. Obrigado. Nós temos 2 casos na história. Um do americano Marshall Jenkins, finalzinho do século XVIII, e outro do britânico James Bartley, que é chamado inclusive de Jonas moderno ou Jonas contemporâneo, que mostram-nos a possibilidade de alguém sobreviver, por exemplo, no interior de um peixe por um determinado tempo. No caso de James Bartley, ali finalzinho do século XIX, em 1891, ele trabalhava num baleeiro, um navio baleeiro chamado Estrela do Oeste, quando tentando capturar uma baleia, ele, por exemplo, o animal bate no barco, ele estava num bote atrás da mesma, ele cai no mar e aquele peixe engoliu James Bartley. Os marujos, obviamente, ficaram todos desesperados, foram atrás do animal para, enfim, tentar liberar Bartley daquele contexto sofrível, e quando eles o abriram, só no dia seguinte, eles abriram as entranhas desse peixe, e todos ficaram surpresos, porque Bartley estava vivo, mas jazia agonizando com espasmos e com muito frio, mas foi reanimado, foi cuidado, e depois de algumas semanas estava bem de novo. Então, a história de Jonas encontra contrapontos na nossa história razoavelmente contemporânea, o que nos permite dizer que a sua história é verídica e não temos por que discordar da mesma. Apenas os críticos é que o fazem. Mas, continuando, eu quero pular aqui alguns pontos. Vamos para o 6º item, por favor. Ótimo. Em que língua Jonas pregou? Nós temos uma outra, eu estou pulando alguns slides, tá, irmãos? Me perdoem, mas devido à questão do tempo, tá? Então eu estou pulando, mas depois os irmãos podem, claro, quem desejar ver o livro e obter maiores detalhes. Há uma grande dúvida sobre a língua que Jonas teria utilizado para pregar aos ninivitas. Os ninivitas são de um contexto assírio, e portanto nós não sabemos exatamente qual é a língua que Jonas teria usado para se comunicar com eles. Temos algumas pequenas sugestões, eu aqui as coloco. Alguns dizem que Jonas pregou numa língua desconhecida dos ninivitas e que ele foi compreendido miraculosamente por eles. Então teria havido uma espécie de proto-Pentecostes, é o nome que eu dou no meu livro, um milagre proto-Pentecostes. Lembrando que no Pentecostes, os judeus que falam em outras línguas, em Atos 2, vêm da Galileia. E Jonas, curiosamente, vem da Galileia também. Se nós temos uma pesquisa muito curiosa aqui, mas é uma mera conjectura. Nós não temos como afirmar se Jonas, a sua fala foi miraculosa ou não. Não temos como afirmar. Uma segunda explicação dirá que ele pregou em hebraico. Eu discordo, né? Ele pregou em hebraico e foi auxiliado por um tradutor. É possível, assim como José no Egito foi auxiliado por um tradutor. Temos isso lá em Gênesis 42, 23. É possível, mas eu sou propenso a entender a terceira hipótese. Jonas prega em aramaico, uma língua cognata, aparentada ao hebraico, porque o aramaico era a língua das relações internacionais da época. Então pressuponho que ele traz a mensagem de Deus, que consistia em 5 palavrinhas, e que na nossa Bíblia, de acordo com a tradução, nós temos 7 ou 8 palavras, quando ele diz, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Isso em hebraico são apenas 5 palavrinhas. Se tiver tempo agora eu vou trabalhar algum outro ponto, mas esta talvez seria a maior ou melhor hipótese. Em quarto e último lugar, alguns entendem que Jonas pregou em algum outro idioma aparentado ao idioma ninivita. Não sabemos se tinha alguma relação com o garítico, com o acádico, com o próprio assírio, ou o que quer que seja, mas normalmente os estudiosos pendem a identificar o item como sendo mais plausível o item terceiro. Bem,
Pulando para o item 6º, ainda um pouco mais adiante, o próximo. Ok. Uma das grandes críticas que os céticos levantam é: mas como nós podemos crer numa conversão em massa ali no contexto ninivita? Nínive era uma cidade que deveria ter de 120 a 500 ou 600 mil habitantes, segundo estudiosos e segundo algumas escavações arqueológicas. 100 mil já é uma coisa assustadora. Você já parou para pensar? 100 mil pessoas se convertendo numa hora, num momento só? Então, como isso pode ter ocorrido? Há algumas explicações, eu vou ser bem sintético na minha fala. É sabido que a palavra Nínive vem do assírio Ninua, que quer dizer lugar ou casa de peixe. Acredita-se também que dentro da mitologia assíria, a cidade ela havia sido fundada por um deus peixe. E, portanto, eles devem ter ouvido falar sobre o fato de um peixe vomitar um profeta esquisito ali na praia ou no contexto ninivita. E eles devem, portanto, ter entendido que aquele profeta, ele era um arauto, um proclamador de Nanche, a principal divindade peixe. E, portanto, quando ele disse para as pessoas se arrependerem e crerem em Yahweh, o Deus de Israel, eles não pensaram duas vezes, porque entenderam que aquilo era a vontade de Deus para as suas vidas. Isso possivelmente é o que deve ter ocorrido naquele contexto. Temos ainda outros sinais atmosféricos, um cometa, um eclipse que devem ter antecedido o evento, mas eu comento disso no livro e aqui nós, infelizmente, não temos tempo para falarmos sobre isso. Quero trabalhar alguns outros pontos. No 8º item, por favor. Isso. Quem era Jonas? Nós sabemos muito pouca coisa sobre ele. Jonas é chamado em hebraico de Yona Ben-Amittai. Jonas, filho de Amittai. Amittai vem do hebraico Emet, que é verdade. Aliás, Yona em hebraico quer dizer pomba. Só que Jonas foi uma pomba que ousou voar para a direção contrária àquela do chamado e da vontade de Deus para a sua vida. Alguns comentaristas bíblicos bem-humorados dizem que pelo temperamento dele, o comportamento diante de Nínive, ele não era uma pomba, mas parecia mais com urubu ou gavião, porque ele não via a hora dos ninivitas morrerem para poder se alimentar daquela carnificina. Mais uma vez, havia um abismo entre a fé de Jonas e a sua prática. Ele tinha uma fé ortodoxa, mas a sua prática contrariava frontalmente aquilo em que ele dizia crer. Mas Jonas, nos diz a tradição judaica, lendária, que ele foi ressuscitado pelo profeta Elias e ele entrou vivo no paraíso. Isso aí é tradição, tá, gente? Não está na Bíblia, não. A tradição também dirá que a viúva de Sarepta era sua mãe. Lembram quando Elias ressuscita o filho ali da viúva de Sarepta? Lembram? 1 Reis 17. A tradição judaica dirá que esta viúva anônima era a mãe, que a tradição judaica chama de Sofonias, seria a mãe de Jonas. Ele era natural de Gat-Hefer, uma cidade que ficava na época no território de Zebulon, e hoje esta cidade ela é normalmente identificada com a atual Hirbet es-Zura, que fica perto de Nazaré, 5 quilômetros, bem próxima também ao Mar da Galileia. E ali você tem uma vila chamada de El-Meshad, que é o lugar onde tradicionalmente encontra-se o seu túmulo. Peregrinos, judeus, muçulmanos e cristãos, vez por outra, vão para lá para verem esse elemento que é muito importante dentro da tradição judaica, especialmente judaica. Vou pular para o 10º slide. Nós temos aqui, olha só o que Jonas fez. Deus ordena que ele vá para Nínive. Percebam ali no primeiro mapa que nós temos, que Gat-Hefer, a cidade natal de Jonas, ela distava 800 quilômetros de Nínive. Eu coloquei mais ou menos a distância entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para não querer fazer a vontade de Deus, Jonas ele vai para 4 vezes e meia mais. Olha para onde ele vai.
Na sua tentativa de fugir de Deus, ele vai de Jope a Tarsis, cerca de 3.700 quilômetros, o que equivale à distância mais ou menos entre São Paulo e Bariloche, na Argentina. Olha só, tudo para fugir de Deus. Lembrando que em Jonas, no capítulo 1, quando os marinheiros lhe perguntam quem ele era, ele diz: eu sou hebreu e temo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Meu filho, como que alguém que crê no Criador dos céus e da terra acha que fugindo para um lugar mais distante poderá escapar das vistas do Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas? Você vê que quando nós pecamos e desobedecemos a Deus, é uma tristeza mesmo, né? Nós fazemos coisas absurdas, absurdas. Mas, infelizmente, foi isso que Jonas fez. Vamos para o próximo slide, 11º. Que tipo de peixe engoliu Jonas? Todos nos perguntam isso. Temos 6 principais candidatos a tal. O primeiro deles, um monstro marinho que habitava nas profundezas do mar. Um monstro no sentido genérico. O mais clássico é baleia. Lembrando que baleia é um latinismo, né? A palavra baleia, ela vem, na verdade, do latim baleana, que por sua vez vem do grego phalaina, e que se refere a um monstro marinho independentemente da sua natureza específica. Então não sabemos quem é. Outros dirão que é um cachalote, que talvez seja sinônimo de baleia, é verdade, os cientistas dirão que é mais ou menos sinônimo. Depois, garoupa, Jacques Cousteau, os mais antigos lembrarão do oceanógrafo Jacques Cousteau, ele diria que era uma garoupa. Um leviatã, que é um animal mitológico, e outros dirão que é um tubarão do tipo pré-histórico megalodonte. A verdade é que nós não sabemos qual seja esse peixe. O hebraico o chama de Dag Gadol. Dag Gadol quer dizer grande peixe ou peixão. Mas qual é a natureza desse peixe? Ninguém sabe. Tá? Então as nossas traduções baleia podem não estar corretas. Não sabemos exatamente que peixe era esse. Eu quero caminhar para alguns outros pontos. O 14º, temos alguns minutos, eu estou pulando, tá? Algumas curiosidades do texto hebraico de Jonas. Nós só percebemos quando lemos o texto hebraico. O texto português não nos permite observar isso. Jonas 1,4, olha lá. Então o Senhor enviou um grande vento ao mar, e ele se tornou uma grande tempestade no mar, e o navio imaginava despedaçar-se. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, é muito possível que ela diga, e o navio estava para quebrar-se, especialmente a versão corrigida e atualizada. Mas o texto hebraico usa uma personificação. O próprio navio adquire vida, e quando Jonas foge, ele atrasa a vida de todo mundo. O mar fica nervoso e até o navio adquire vida e pensa que vai dar tudo errado na vida dele quando um profeta ousa fugir de Deus. Isso a gente só percebe no hebraico, em português não fica claro. Outro texto, eu posso talvez ir mais uns 5 minutos, Wagner, não sei, é possível? O Wagner já está olhando meio feio para mim, ameaçando com seus diáconos me tirar aqui, então por favor me protejam, e evidentemente estou brincando com meu primo, mas Jonas 1,17 até 2,1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, a palavra hebraica é dag, que coloquei de uma forma transliterada simples, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do dag, peixe. Agora vejam o que diz capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, dagá. Opa! O hebraico traz 2 palavras distintas para peixe. Dag é peixe no sexo masculino. Dagá, peixe feminino. Isso tem levado estudiosos judeus a entenderem que Deus enviou não um peixe, mas 2 peixes distintos para engolir Jonas. Tá? Isso é uma hipótese, tá, gente? Eu não creio nisso, mas o hebraico, eu diria que é tentador acreditar nisso. Talvez Dag seja o tipo específico de peixe, e dagá seja o cardume ao qual ele, ou a espécie a qual ele pertença, tá? Eu explico tudo isso com detalhes no livro. Outra curiosidade, Jonas 3,4, daqui a 40 dias Nínive será destruída, não é necessariamente isso que o texto hebraico diz. O texto hebraico diz, 5 palavrinhas, Od arbaim yom veninve nerpachet. O hebraico diz,
daqui a 40 dias Nínive será transformada ou transtornada. O verbo hebraico rafar, que ele pode ter o sentido negativo de destruir, quanto pode ter o sentido positivo de transformar. Se este é o caso, então a profecia de Jonas se cumpriu, porque entre os 40 dias toda Nínive foi transformada. Olha que coisa interessante. Eu sou propenso a entender que a ideia é de uma ameaça, porque senão o arrependimento dos ninivitas não faria sentido. Mas o que eu estou dizendo-lhes é que o hebraico é ambíguo e ele permite uma leitura positiva. Isto é, daqui a 40 dias Nínive será transformada. Não importa se para o bem ou para o mal. E foi de qualquer jeito mesmo. Ok? Quarto, último exemplo que eu coloco. Tudo isso está no livro, tá? Estes e outros exemplos, curiosidades e tudo. Está tudo lá explicado. 3:9. Quem sabe se voltará a Deus, dizendo lá o rei ninivita, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Literalmente em hebraico é da queima da ira do seu nariz. É um semitismo. Vocês já devem ter lido a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e devem ter se lembrado daquelas vezes em que aparece uma expressão muito terrível que diz que a ira do Senhor se acendeu. Lembram-se? Com Davi, Moisés, Nadab, Abiú, lembram? E acendeu-se a ira do Senhor, em hebraico é Vaihar af Adonai. Literalmente, e em bom nordestinês é Iavé soltou fogo pelas ventas. Você entendeu? É isso. Rapaz, Deus é nordestino e você não sabia. Tá vendo? Cadê o glória a Deus dos nordestinos aqui, hein? Estão tão tímidos, hein? Vocês estão tímidos, né? Mas o hebraico diz, quando Deus se ira, essa expressão, e acendeu-se a ira do Senhor, e Deus está soltando fogo pelas narinas. Por quê? A linguagem do hebraico ela é muito concreta. Ela não se perde em devaneios como a linguagem grega, filosófica, né, de Platão, Sócrates, Aristóteles e tal. Ela é concreta. Então, quando Deus está irado, a Bíblia o descreve em termos antropomórficos. Uma pessoa nervosa, ela não respira ofegante, ela não fica... É a mesma maneira como o hebraico descreve Deus. Quando diz que se acendeu a ira, ele está soltando fumaça pelo nariz, ele está nervoso. Essa é a linguagem bíblica. Coisa maravilhosa, né? A linguagem, porque o hebraico é concreto, de novo, ele não é como o grego. Mas enfim, vamos caminhar aqui que eu tenho que terminar nos 2 últimos slides aqui. Estou pulando, tá, gente? Vamos lá. O 15º. Quais são os principais temas teológicos de Jonas? Existem vários. Eu apenas estou sintetizando-os brevemente para os irmãos. Primeiro deles, que salta aos olhos, eu já externei, a soberania divina. Deus, em Jonas, ele é visto, retratado como Criador dos céus e da terra. Ele tem poder sobre o peixe o obedece. Ou peixes, talvez, de acordo com a tradução, alguns dirão, eu particularmente entendo que é um peixe, mas ok. Ele tem poder sobre o mar, sobre os ventos, ele tem poder sobre o verme, ele dá ordem para o verme corroer a planta e a planta morre. Ele tem poder sobre o ecossistema, ele ordena a planta que nasça num dia e no outro pereça e a planta obedece. Apenas Jonas é que ousa contrariar a voz de Deus. Às vezes somos piores que os animais. O peixe obedeceu a Deus, mas Jonas não, deveria ter imitado o peixe. Às vezes nós somos piores. Mas um outro tema, a extensão da graça divina aos gentios. Deus, embora ame particularmente, ou amasse no contexto veterotestamentário Israel, ele não era um Deus exclusivista, ele ama todos os povos, ele não quer que ninguém pereça, ele ama a mim, ama você, e enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Ele nos ama. Ele ama cada um de nós aqui nessa manhã. Amém. Terceiro, nós temos uma teodiceia também em Jonas. Normalmente os estudiosos não trabalham isso. No meu livro eu trabalho todos os tipos de teodiceias, que são justificativas filosófico-teológicas para o problema do mal. Qual é o problema do mal em Jonas? É o fato de Deus, que é justo, em vez de punir aos ninivitas, ele graciosamente os perdoa. Isso não entra na cabeça de Jonas. Como que o Senhor perdoa os nossos maiores inimigos? Quarto,
uma espécie de profecia não cumprida, isso aí dirão os céticos, tá? Eu não concordo com isso, que fique bem claro. Só é aventado como hipótese por meio da qual críticos leem Jonas. Eu entendo que a profecia de Jonas era condicional. Nínive só seria destruída se os ninivitas não se arrependessem. Como eles se arrependeram, então a palavra de Jonas, de Deus, não se cumpre. A maioria das profecias na Bíblia, esmagadoramente, tem um caráter condicional. Deus vai fazer X se o indivíduo não fizer Y. Se o indivíduo se arrepender, então Deus volta atrás e não faz aquilo que prometera fazer na sua vida. Por fim, o último slide. Quais são as principais lições de Jonas? Esse 7 aí não é nenhum número cabalístico não, viu, irmãos? Tá? Mas apenas poderia citar outras, mas busquei selecionar algumas e é com esse slide que eu quero encerrar aqui a minha fala. Mais uma vez, Deus é soberano e o homem é livre, é um tema que salta aos olhos em Jonas. Deus é o governante de toda a terra, mas o homem tem liberdade, tanto é que Jonas teve a liberdade de fugir dele, ainda que fosse a primeira vez, indo para uma direção contrária à vontade de Deus. Então, soberania divina e liberdade humana são dois axiomas, duas verdades escriturísticas, por exemplo, presentes em Jonas. Segundo tema, segunda lição, Deus é santo e não compactua com o mal. Nínive pecara, chega uma hora que Deus diz, chega, envia Jonas para que ele traga uma palavra de juízo, caso eles não se arrependessem. Meus irmãos, não brinquemos com o pecado, não brinquemos com o juízo de Deus. Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele quer que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados pela sua graça e nos voltemos para Ele em amor. Terceira lição, Deus é um Deus de milagres. Ele preservou Jonas de morrer por afogamento, enviando-lhe o grande peixe. O peixe não foi um instrumento de juízo, mas foi um instrumento de livramento, porque Deus amava a Jonas e quis preservá-lo. Ele justamente enviou o peixe para protegê-lo quanto a um possível afogamento, que certamente ocorreria num mar revolto, como era aquele no qual ele estava naquele momento de desobediência. Quarta lição, o amor de Deus extrapola os limites fronteiriços de Israel. Deus ama Israel, Ele ama o seu obstinado e recalcitrante profeta, mas ama os impiedosos e violentos assírios. Ele ama a todos e deseja salvar a todos, e enviou Jesus para morrer na cruz por todos, porque o seu amor extrapola os nossos limites históricos, geográficos, raciais, sociais, econômicos, ou quaisquer outros que você possa imaginar. Eu também aprendo, em quinto lugar, que o Senhor em Jonas é o Deus das segundas chances. Assim que Jonas ousa fugir para Tarsis, Deus poderia fulminá-lo, Deus poderia matá-lo, poderia julgá-lo. Aí um dos textos mais lindos da Bíblia, que eu tenho que tomar cuidado para citá-lo, porque senão eu me emociono, é Jonas 3. Já nos primeiros versículos, quando está escrito, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas, você pisou na bola comigo, você desistiu da missão que eu te dei, mas eu não desisti de você, vai lá e dessa vez faça o certo. Deus é um Deus que nos dá segundas chances. Ele deu para Pedro, Pedro o negou, mas quando nós lemos o final do texto de Marcos, ele vai dizer, diga aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante da Galileia, porque o Deus da Bíblia é o Deus de Jonas, é o Deus de Pedro, é o Deus dessa igreja, é o Deus que, apesar de pecarmos, a sua graça vem ao nosso encontro e nos dá segundas, terceiras e décimas chances, porque Ele é Deus gracioso. Ele é um Deus gracioso. Meu irmão, não despreze as chances que Deus te dá. Talvez você tenha pisado na bola muito com Ele, como também eu o faço, porque eu sou pecador. A diferença de você é que eu sou um pecador de eterno, e você talvez esteja sem. Mas Deus nos ama. Não despreze as segundas chances que Ele te deu, me dá, nos dá. Caminhando para o final. Em sexto lugar, sexta lição. O ministério bem-sucedido, eu aprendo no livro de Jonas, é aquele em que há fidelidade à palavra de Deus. Deus disse para Jonas,
Jonas, vá lá para Nínive e pregue a palavra que eu te disse. Não é a palavra que deveria sair da cabeça de Jonas. Jonas não recebeu de Deus autorização para criticar a palavra, para revisá-la, para atualizá-la, para contestá-la, para destruí-la. A ordem de Deus foi: seja fiel à minha palavra, e a minha palavra para Nínive é: daqui a 40 dias, se não se arrepender, ela será destruída. Pregue isso e tão somente isso, porque uma palavra curta como esta, mas vindo de um Deus grande, pode transformar toda uma nação, como fez com a nação assíria, particularmente a capital ninivita. 5 palavrinhas de Deus na boca de um profeta irado para com a sua audiência pode transformar as pessoas, gerar vida, salvá-las para a sua graça e para a sua glória. Finalmente, em 7º e último lugar, e aqui eu quero encerrar a minha fala, eu aprendo em Jonas que a ortodoxia e a ortopraxia devem andar sempre juntas. A ortodoxia, a crença correta, e a ortopraxia, a prática correta, são irmãs siamesas. Onde uma está, a outra deve estar necessariamente também. Sabem qual é o problema de Jonas? Que é o problema de muitos de nós? Nós temos a crença correta, temos a teologia perfeita. A nossa teologia, o nosso credo, ele é maravilhoso, ele é bíblico, ele é de Deus, ele é ortodoxo. Mas nós muitas vezes não praticamos aquilo em que cremos. Jonas era teólogo. Em Jonas 4:2 ele diz: Senhor, não é por isso que eu fugi, em vez de ir para o seu propósito eu fui para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus longânimo, clemente, maravilhoso, se arrepende do mal. Jonas era teólogo, mas na prática se afastou da cidade para ver Deus destruir os ninivitas. A teologia de Jonas, a ortodoxia de Jonas, estava em rota de colisão com a sua prática. Jonas ensinava que deveria se amar as pessoas, mas ele amava só Israel, não amava os outros povos. Às vezes nós ensinamos corretamente que devemos amar a todos, mas na prática não amamos. Dizemos que devemos perdoar, mas não perdoamos. Pregamos que Deus é o Criador dos céus e da terra, mas vivemos com medo de tudo e de todos, demonstrando a nossa incredulidade nesse Deus. Que Deus nos ajude nesta manhã, a mim e a você, para que a nossa ortodoxia, a nossa fé, esteja em consonância com a nossa prática, para que as pessoas, o mundo, veja as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Eu quero agradecê-los imensamente mais uma vez pelo convite, ao meu querido primo Wagner, pastor Wagner, a vocês que saíram aí de cedo, de perto e de longe das vossas casas. Me sinto absolutamente honrado e abençoado por estar aqui nesta manhã. E fico feliz se minimamente pude contribuir de algum modo. Me perdoem porque eu tive que correr em alguns slides. O assunto, parte dele é meio técnico, outra parte eu deixei uma parte devocional, mas eu gostaria, antes de passar para o pastor Wagner, gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Por favor. Se você puder ficar em pé. Vamos orar.